por vários motivos para vocês poderem ver depois, caso tenha passado algo despercebido, e para as pessoas que faltaram, ok? Então, boa noite para vocês, agora no formato oficial, né, sendo gravado. Bom, na aula de hoje a gente vai discutir um pouco, conversar um pouco sobre os axiomas de Peano, tá? Eu decidi nesse semestre passar um pouco mais rápido essa parte para a gente poder dedicar mais tempo a sequências e séries numéricas, tá? Porque eu acho que tem mais valor os últimos dois capítulos que a gente vai ver do livro, sequência de números reais e série de números reais, tá bom? Só que o meu passar rápido não significa que eu vou deixar de falar com vocês algumas coisas importantes, ok? E hoje a gente introduz, então, a gente começa a falar de fato da análise, e é impossível começar a falar da análise, pelo menos a parte inicial, sem falar dos axiomas de Peano, ok? Porque, como eu falei para vocês no último encontro, a análise ela tenta dar rigor às coisas, né? Rigor às questões, por exemplo, do que envolvem o cálculo, tá? E, portanto, para você conhecer, por exemplo, os números reais lá, as funções reais e começar a estudar propriedades, características, né? Limite, continuidade, diferenciabilidade, integrabilidade, você tem que conhecer, por exemplo, o que são os números, né? Em especial, o que são os números reais, que é o universo da análise real, óbvio. Então, aí a pergunta é o que são os números reais, aí depois, antes disso, o que são os números racionais, antes, o que são os números inteiros, antes, o que são os números naturais. Então, para caracterizar e responder essa questão dos números naturais, nós precisamos dos famosos, elegantes, simples axiomas de Peano, tá? Eles caracterizam, vou escrever, axiomas de Peano. Deixa eu botar essa caneta aqui, que é melhor. Eles caracterizam o que temos chamado, né, o que sempre chamamos lá, desde do ensino básico, desde o prézinho, desde quando você começa a contar 1, 2, 3, quando você começa a falar para os outros, tem 3 brinquedos aqui, tem 3, tem 5 maçãs, 2 colegas meus vão comigo, né? Esses números famosos e comuns no nosso crescimento, aí da infância até o ensino médio, tá? Que agora a gente começa a perguntar o que são. A gente usa a vida toda e nesse momento, nessa altura do campeonato, vocês aí se formando, você pergunta o que são, como caracterizá-los, né? Por que essas propriedades desses números são válidas, tá? Uma delas, por exemplo, eu pergunto para vocês, existe um número natural entre 1 e 2? Sim ou não? E por quê, né? Por quê, Guilherme? Só um minuto. Tá bom. Aí você me pega. O porquê que move, o porquê que move, né? Que move o mundo, né? Não, eu dei uma pesquisada sobre isso e pelo que eu entendi mais ou menos sobre o axioma de Peano, ele falava sobre relação à sequência, né? Relação à sequência não, relação aos números naturais. Isso. Aí ele até fala também sobre em relação ao número zero, se é natural, pá. E eu Aham. acredito que não existe um número entre 1 e 2 natural, porque ele fala que os números naturais são os números que são acima de... Assim, a gente pode incluir o zero, mas são de zero acima, sempre Isso. com um sucessor
do número anterior. Perfeito. Perfeito. Só que está faltando uma parte da sua explicação, Guilherme. O rigor, assim, provar de fato, entendeu? Por que não existe. Porque, por exemplo, poderia, Guilherme, o 2 ser o sucessor do 1, entendeu? De fato é. Porém, o P é o sucessor de P menos 1, sei lá. Seu Agora você me sucessor, pegou. poderia ser sucessor de outro número, né? Que não fosse o 1. Tá? Poderia ser o sucessor de outro número e está no meio dos dois. Então a gente começa, a primeira pergunta que eu faria é o que significa esse símbolo. A gente tem que definir bem. Vocês não me perguntaram, mas é uma pergunta pertinente nesse contexto que nós estamos, porque aqui agora eu vou caracterizar do zero os números naturais. É do zero, entendeu? Então, o símbolo cruzinha, o que significa cruzinha? O que é produto? O que é soma, adição? Tá? O que é multiplicação? O que é produto? Ok? O que é menor, maior, menor ou igual? E depois, para a gente tentar, após definir todos esses conceitos, a gente tentar responder essa questão que, obviamente, é falsa. O que eu quero dizer com isso é que todas as propriedades que vocês conhecem dos números naturais, elas são obtidas via axioma de Peano, tá? Pelo menos na sua base. Então, por exemplo, por que 3 mais 5 é igual a 5 mais 3? Por que 2 vezes 1 mais 4 é igual a multiplico 2 vezes 1 mais o 2 vezes 4, tá entendendo? Distributiva. Tá? Vocês estão entendendo? Por que 1 mais 2, depois somado com 3, é a mesma coisa que primeiro somar o 2 com 3 e depois somar o 1 mais isso? Né? Ou seja, a associatividade. Tá? Então, por que essas propriedades, todas as propriedades que nós conhecemos, são válidas? Né? Elas são demonstradas via axioma de Peano, como nós vamos ver nessa aula. Okay? Pois bem, então eles caracterizam o que chamamos, eu vou colocar até um verbo antes, para dar um sentido que temos chamado, tá? Temos chamado sempre, né, em nossas vidas, temos chamado de números naturais. Denominando a nomenclatura, né, desse conjunto, esse N aqui, com essa perninha à esquerda. Tá? Então, o que são os números naturais? Né? Como caracterizá-los nesse sentido? A partir do que eu consigo esse conjunto com essas propriedades que conhecemos? A partir do que? Quais são as verdades, né, incontestáveis, chamadas de axioma, que me dão todos os números naturais e suas propriedades? Tá? Podem existir outros axiomas, não sei, que caracterizam os naturais, mas com toda certeza esses são os mais famosos. Eu desconheço outros. Eu recortei para a gente não perder tempo. Vou pintar aqui de vermelho. Então, primeiro axioma. 1, 2, 3. Com 3 axiomas, Peano conseguiu caracterizar os números naturais. E você, para entender esses axiomas, precisa apenas de teoria de conjuntos. Você precisa conhecer apenas o objeto primitivo na matemática, que são os conjuntos, né? Porque conhecendo conjuntos, pertence, não pertence, contido, não contido, e depois relações entre conjuntos, que são as funções, tá? Você consegue, então, entender os 3 axiomas de Peano e, portanto, caracterizar os números naturais. Ok? Bom, o primeiro axioma diz o seguinte. Existe uma função injetiva, estou aqui, tá? Ó. Existe uma função injetiva
S de n em n. Esse nzinho aqui é o conjunto dos números naturais. Tá? A imagem de cada n, elemento lá dentro, chama-se o sucessor de n. Por que sucessor, professor? No futuro breve, no futuro próximo, a gente vai ver que essa função sucessor, né, que vai definir o que a gente vai chamar de soma, de adição. Tá? Então tem a ver com o que nós já conhecemos. Então o que ele fala? Que existe uma função injetiva de n em n. Vamos lá, axioma 1. Discutir um pouco ele. N em n, tá? Injetiva. O que é uma função injetiva? Uma função injetiva, relembrar vocês, vou botar assim, ó, injetiva. Se você me der dois elementos, tem duas maneiras, né, de ser injetiva, duas maneiras equivalentes. Se você me der dois elementos dentro do domínio da função, então, com a imagem de um igual à imagem do outro, então, isso implica que os dois elementos você pegou são iguais. Ok? Isso significa injetividade de uma função, só para relembrar vocês aí. A contrapositiva dessa afirmação é essa, olha, que é equivalente, tá? Nega isso daqui, vão negar. Se n diferente de p é n, então, certinha, as imagens não podem ser iguais, elas têm que ser diferentes, tá bom? É negando a de baixo, então você nega a hipótese. Tá? Então, isso significa injetividade. Peano falou, olha, se você considerar que esse primeiro axioma é válido, o segundo e o terceiro também, você tem a caracterização dos números naturais. Tá? O primeiro é esse, existe uma função injetiva de n em n. Tá? A princípio, aqui não fala nada da existência de um elemento dentro de n, né? Não diz nada. N aqui poderia ser vazio, inclusive essa definição estaria até mal posta. Tá? Não existe função definida num conjunto vazio. Mas o segundo axioma vem e corrige isso. Né? Ele fala, olha, existe um único número natural 1 dentro dos naturais, tal que 1 é diferente de Sn, seja qual for o n natural. Então a gente começa assim, olha, existe um único elemento em n. Eu poderia dar qualquer símbolo, tá, pessoal? Cifrão, um coração, um quadrado, tanto faz, um triângulo, asterisco, uma estrela, um asterisco, não importa, viu? A gente chama de 1 por quê? Porque a gente já conhece o 1. A gente já sabe que é 1. É um símbolo, e a gente vai dar esse símbolo aí para esse elemento, e ele tem uma característica própria. Ele é o único que satisfaz isso. Ó. Ele não é sucessor de ninguém. Tá? Não existe nenhum número natural que o sucessor seja o 1. Tá? Não existe nenhum número natural que o sucessor seja o 1. Você pode pensar, não, professor, mas o 1 não é o sucessor do 0? Então, a gente não está considerando o 0 como um elemento natural, ok? Por questões pessoais, 0, o número 0, não é, no curso inteiro, tá? Não é natural. Tá bom? O número 0 não é um número natural. Por quê? Por questões pessoais. Poderia ser? Óbvio que sim. Tá? Poderia ser o primeiro elemento, 0. Não tem nenhum ganho, nenhuma perda. Tá? A não ser coisas muito pequenas, né? Mas tudo funcionaria da mesma forma.
que você perde quando você considera, na minha opinião, quando você considera o zero um número natural, é quando você vai trabalhar, por exemplo, com séries, que você tem que colocar fatorial na frente, x elevado a n, aí quando x é zero, n é zero, aí zero elevado, vamos considerar que zero elevado a zero é 1. Aí tem n fatorial, vai dizer o que é zero fatorial, né? Eu considero zero fatorial como sendo 1. Mas, essencialmente, você não tem nenhuma perda, não. Tá? E aí o terceiro axioma, que é o axioma muito, muito possivelmente vocês conheçam, que é o chamado princípio da indução. Tá? Se um conjunto X contido em N é tal que 1 pertence a X e esse X está contido em X, isto é, N está em X, Sn pertence a X, então X igual a N. Isso daqui é o princípio da indução, viu, pessoal? No formato mais um pouco mais abstrato do que vocês veem em álgebra moderna, eu acho, não sei, fundamentos da matemática, básica 1, não sei. Porque lá tem n mais 1 e n, né? Só que aqui é o sucessor, só você substitui por sucessor. Então, o axioma 3 fala, se você quer provar, aliás, se você tiver um conjunto dentro dos naturais, ok? Tá? É um subconjunto de n, ó, dentro dos naturais. Primeira coisa, o 1 você consegue provar que está lá dentro. É o que, Guilherme, que você falou? Vimos em fundamentos. Ah, tá, bacana. O professor de fundamentos tem que dar. Acho que é interessante estudar o princípio da indução em fundamentos, né? X contido em N, aí o primeiro fato sobre o conjunto X é que ele é não vazio e o 1 está lá dentro. O 1 pertence a ele. Tá? E o segundo fato é uma outra propriedade, olha só. Todo elemento que está lá dentro, o sucessor também está. Então, isso aqui é uma outra propriedade. Se N pertence a X, então Sn pertence a X. Isso aqui é a mesma linguagem que vocês viram em fundamentos, né? Que é o princípio da indução. Olha a conclusão. Ó, um subconjunto dos naturais, o 1, você prova que está lá dentro. Aí supõe que vale para N, prova para N mais 1. É a mesma coisa da indução, viu? Isso é chamado de princípio da indução. Então, para Peano, o princípio da indução é um axioma, ok? Ele é um axioma. De todos esses três, na minha opinião, esse axioma, bom, eu falaria, né, que é o mais acessível, que é o mais aceitável, né? Como se a gente pudesse decidir se aceita ou não axiomas. Mas, se você pensar o sucessor, esse sucessor aqui, como n mais 1 já na sua cabeça, agora que não tem, não existe o símbolo cruzinha, tá? Não tem. Mas pensando no símbolo cruzinha, se o 1 está lá dentro, essa frase aqui de cima, ó, essa daqui, ó, se o 1 está lá dentro, bota no lugar do n e bota o 1 aqui, ó. 1 pertence a x, pertence, tá aqui, ó. Então quer dizer que o sucessor também vai estar. O 2 pertence a x. Aí o 2 pertence a x. Então o 3 também vai pertencer a x. Então, pensando no Sn como o sucessor de fato n mais 1, se o 1 está lá dentro, o 2 também está, então o 3 está, então o 4 está, então o 5 está, então o 6 está, então todos os naturais estão. Como ele é um subconjunto dos naturais, só pode ser ele próprio, né? Eu sempre, na primeira vez que eu vi o princípio da indução, eu entendi muito de cara, para mim ele é muito óbvio a compreendê-lo nesse sentido.
Se você prova que um tá, e ele tem essa característica de que todo mundo que está lá dentro, esse cara mais um também está, então como um está lá dentro, o 2 também vai estar, um mais um. Como o 2 está lá dentro, então 2 mais um também vai estar, o 3. E aí o 4, o 5, né? Isso é para todo N. Então, só pode ser o conjunto dos números naturais. Então, isso aqui implica que x é o todo. Tá? Esse princípio, eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, que são exatamente os axiomas, só que na linguagem do em português, né? Sem nenhum símbolo. Tá? O princípio da indução, pessoal, ele é uma ferramenta poderosa para vocês. Podem anotar isso, viu? O princípio da indução, vou até anotar aqui. É uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta poderosa para demonstrações que envolvam as palavras ou equivalentes, tá? Você mostre, prove, demonstre, tanto faz, né? Mostre que e para todo N. O que eu quero dizer com isso? Questões que envolvam essas duas palavras, mostre que algo é válido para todo N, vocês têm que, na hora, já imaginar o princípio da indução. Na hora, sem pestanejar, sem piscar o olho. O primeiro resultado que deve vir à sua mente é o princípio da indução. Óbvio que ele não responde todas as questões, quem dera, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, ele não resolve todas as questões que envolvam essas duas palavras, mas uma porcentagem enorme de vezes vocês vão resolver questões que envolvem mostre alguma coisa para todo N natural com o princípio da indução, tá? Que é válido nos números naturais por causa dos axiomas de Peano, ok? Então, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu dar por exemplos. Por exemplo, mostre que, ó, mostre que mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 pontinhos mais N. Isso aqui vamos supor que a gente conheça os números, né? Que a gente está lá agora, lá na frente. Estou mostrando questões que, de fato, tem essas duas expressões aí. É igual ao N mais 1, sobre 2, para todo N. Tá entendendo? Essa é uma típica questão que você resolve por indução, tá? E tem as palavras, ó, mostre que, tá vendo? Prove, demonstre, tanto faz. Para todo N, seja qual for N, com N natural, tanto faz, viu? Eu não vou colocar, tem várias aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Mostre, prove que... Essa aqui eu coloco em prova, geralmente. Prove que 9 elevado a N menos 1 é múltiplo de 8 para todo N natural. Tá?
9 elevado a n é múltiplo de 8 para todo n natural. Ok? Típica questão de princípio da indução. Por quê? Porque tem uma expressão do tipo para demonstrar e você quer que seja válida para todo n. Então, são questões, essas duas são questões. Vocês podem até provar aí, viu? Diversão para vocês. Chega de não fazer nada na pandemia, né, pessoal? Brincadeira. São questões solucionadas pelo axioma 3. Pelo axioma 3, tá? Infelizmente, nem todas são. Eu posso pôr uma aqui, por exemplo. Por exemplo, essa questão aqui, né? Nem todas são. Por exemplo, exemplo 3, né? Mostre que... Na verdade, assim, eu falo que não é, né? Porque eu acredito que não seja. Eu tentei muito, várias pessoas tentaram. Essa questão eu já vi solucionada e não envolve nem um pingo de axioma 3, princípio da indução, tá? Então, o que eu quero destacar é que ele tem que estar lá na sua cabeça, o princípio da indução, quando você encontra questões desse tipo. Ok? E você tenta, se não der, você pula para outro tipo de estratégia. Então, mostre que 1 mais meio mais 1/3 mais 1 sobre n mais 1, por exemplo, não pertence aos inteiros, tá? Para todo n natural. Essa questão é legal. Não pertence aos naturais, pronto. Tirar os inteiros, né? Não vai ser negativo. Então, não pertence aos naturais para todo n. Tá? Se n for 1, é fácil, porque você vai parar exatamente aqui, né? Aí fica 1 mais meio. Ok, 1,5 não é o natural. Então, 1 ok, fácil. E depois, né? Para vocês tentarem aí. Se vocês conseguirem, tá legal. Me mandem aí para a gente poder discutir, tá? Apesar de ter mostre que para todo n natural, você não consegue atacar. Pelo menos diretamente, assim, eu não consegui ver uma forma de atacar com o princípio da indução, mas isso não desqualifica, não diminui o valor do princípio da indução, tá? É uma ferramenta poderosa para você provar inúmeros resultados dentro do conjunto dos números naturais e resultados importantes, igualdades importantes com o princípio da indução. Ok? Vamos provar uma agora, exercício. Vou fazer um exercício com vocês. Vamos fazer um exercício. O exercício está no livro, tá? Esse exercício, esse primeiro aqui que ele já começa, bem legal, porque traz um ponto importante que é a linguagem de demonstração. Tá? Aí eu vou fazer a linguagem de demonstração utilizando os axiomas de Peano. Então, mostre que, o exercício é esse, pessoal, mostre que o sucessor de um número natural nunca é igual a ele mesmo. Alguém entrou aqui. Tá? O sucessor de um natural nunca é igual a ele mesmo, seja qual for o natural que você pegar. Ok? Fala, grande Antônio, tranquilo? Opa, boa noite, professor. Tranquilo, e com o senhor? Boa noite, cara. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você veio.
Agora sim a sala tá cheia, ó, metade dos alunos, aí tá bom demais. Atrasei por conta da reunião do serviço, então inventaram uma copinha e Não, chegou não, agora. Mas tranquilo, antes Gil. tarde do que nunca. Se preocupa não. Com certeza. Tá gravado também, depois você vê direitinho lá, tá bom? Tá, já. E aí, pessoal, esse exercício mostra que SN, o sucessor, nunca é igual ao próprio número, né? Para todo N natural. Então, novamente, qual é o estalo que tem que dar na cabeça de vocês? Mostre que para todo N. Isso aqui, essas são as expressões que nos chamam para o princípio da indução. Ok? E é o que a gente vai usar aqui. Não só ele, como todos os outros axiomas. Então, olha que legal que o Peano fez. Você só precisa desses 3 axiomas aqui, ou esses, né, são os mesmos, para você caracterizar o conjunto dos números naturais. 3, pessoal. Eu não falei 30, nem 5, nem 4. Falei 3, tá? Então, é de uma elegância gigantesca, de fato, você caracterizar rigorosamente a partir de apenas 3 axiomas o que já era conhecido como números naturais, com o conjunto dos números naturais, você consegue caracterizar com 3 axiomas. Foi o que o Peano conseguiu fazer. Okay? Então, aqui, aí vamos fazer esse exercíciozinho aqui, utilizando esses axiomas, tá? Então, vamos utilizar solução. Solução. Vamos utilizar os axiomas de Peano, óbvio. Só temos isso em mãos, tá? Essas são nossas únicas armas para a gente atacar todas as questões que vão aparecer daqui para frente. Óbvio que à medida que a gente for avançando no curso, tudo vai se tornando natural, natural mesmo, né? Vamos utilizar os axiomas de Peano. Vamos lá. Então, eu já falei para vocês que expressões que aparecem na questão podem ser um gatilho, né? Podem ser um forte indício de algum método. Apareceram mostre que para todo N, eu vou tentar utilizar o princípio da indução. Então, o que fala o princípio da indução? Eu preciso definir um conjunto, seja, e mostrar que esse conjunto é todo o conjunto dos números naturais. Então, considere todos os números naturais, tais que Sn, olha o que eu quero provar. Isso aqui é válido. Tá? Então, Sn é diferente de N. Sn é diferente de N. Então, seja X esse conjunto e vamos mostrar que X é exatamente o conjunto dos números naturais. Se eu mostrar isso, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que todo mundo satisfaz essa diferença. Ou seja, é o que a questão fala. Para todo N, Sn é diferente de N. Tá? Se eu mostro que esse conjunto é o todo N, é porque o que caracteriza o conjunto, que é essa expressãozinha aqui, essa diferença, vai para todos os números naturais. E é o que eu quero demonstrar. Então, vamos lá. Primeiro caso, 1 pertence a X. Para utilizar o princípio da indução, isso daqui tem que ser verdade. Será que é verdade? Vamos ver. Para 1 pertencer a X, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso, ó. Será que, né? Será que S de 1 é diferente de 1, pessoal? Sim, não e por quê, né?
Será que um é diferente do sucessor dele? Sim, pois, pelo axioma 2, não é sucessor, vou botar assim, ó, 1 é diferente de Sn, seja qual for o n natural, inclusive ele mesmo. Logo, 1 é diferente de S1, tá? O que mostra que 1 pertence a X. Se um elemento é diferente do seu sucessor, é porque esse elemento está dentro de X, porque X é caracterizado exatamente por essa expressão. Tá? Então, 1 pelo axioma 2 está dentro de X. Olha, começamos bem. Perceberam uma diferença grande lá do que vocês, de como vocês estudam o princípio da indução lá em Fundamentos? É muito diferente do que está sendo feito aqui, porque agora a gente não tem, até então a gente não tem o sinalzinho de soma. Tá? Daqui a pouquinho vai ter, daqui a uns 20 minutinhos, 10 minutos vai ter. E aí eu defino soma e produto, boto as propriedades, talvez até menor ou igual, e a gente passa para a próxima aula para vermos o princípio da boa ordenação. Okay? Bom, 2 agora eu tenho que provar aquela propriedadezinha, que é o sucessor de qualquer elemento está dentro de X. Ou seja, se o elemento pertence a X, então o seu sucessor também pertence a X. É isso que eu tenho que provar, ok? Que a gente vai provar agora. Será que isso é verdade? Porque se for verdade, acabou. Eu uso o axioma 3, que diz que esse conjunto X que eu defini é o todo e, portanto, conclui a questão. Então, vamos lá. Seja X seja N pertencente ao conjunto X. O que significa que N pertence a X? Vou botar aqui, ó, isto é. O que significa que um elemento pertence a X? O S dele, o sucessor dele, não é igual a ele. Tá? É o que caracteriza o conjunto X. Tá bom? Então, o sucessor não é igual. Seja X, vamos mostrar que o que eu tenho que mostrar para estar dentro do conjunto X? O que é Y? Perdão. Y pertencer a X, pessoal, é o quê? É que o sucessor de Y é diferente de Y. Tá aqui, né? Ó. Claro que Y é um número natural, né? Então, o sucessor, além de ser um número natural, o seu sucessor não é igual a ele. Isso daqui caracteriza o conjunto X, essa diferença. Então, se eu mostro que o S de X, o que é S de N pertencer a X? Chama isso aqui de Y, ó. Pertencer a X é o mesmo que, tem que ser número natural, né? O S dele, de Y, é diferente dele. Aí no lugar do Y eu vou pôr, quem é ele? Ó? S do S de N, diferente de Sn, tá vendo? No lugar do Sn, eu coloquei Y, tá aqui. Ó, onde tem bolinha vermelha, eu substituí por Sn, tá vendo? Tanto faz, Y é igual a Sn, né? Então eu tenho que provar exatamente essa última aqui, ó. S do Sn é diferente de Sn para concluir que o Sn pertence a X. Tá? Vamos mostrar que S, o sucessor do elemento Sn, é diferente desse próprio elemento. Porque se eu mostro isso, o Sn pertence a X e, portanto, eu aplico, vale a segunda propriedade do princípio da indução, do axioma 3.
Pois bem, como é que eu provo isso então, né? Eu faço o seguinte, olha, eu pego essa daqui que já é válida, ó, Paulo, eu pego essa daqui que já é válida, ó, desço com ela e começo a manipulá-la, tá? Então, Sn é diferente de n, isso a gente já tem. Só que o que caracteriza uma função sem injetiva, que é essa função S aqui? Vamos voltar lá atrás para vocês lembrarem, ó. Boa noite, Paulo. Tranquilo? Ó, aqui, ó, injetividade, ó. A gente discutiu um pouco sobre o que era, tá? Relembrei vocês, né? Então, elementos distintos são levados em imagens distintas. Isso que eu vou usar aqui agora, tá? Ó, elementos distintos, os dois são diferentes. Esse aqui é como se fosse um P e um Q, tá vendo? Os dois são diferentes. E eu vou aplicar S, então, dos dois lados. Vai ficar S desse primeiro aqui, do SP, é diferente do S do segundo, do SN, pois aqui, ó, eu usei o axioma 1, o que S é injetiva. Tá bom? Eu usei o axioma 1, S é injetiva. Como S é injetiva, essa implicação aqui é válida, tá? E era o que eu queria, porque isso daqui é o mesmo que dizer, equivalente mesmo, tá? Que o Sn pertence a X. É o mesmo, tá bom? Então notem, pessoal, que eu usei os três axiomas, hein? Ó, aqui eu usei axioma 2, que fala que é um elemento que não é sucessor de ninguém, tá? Ninguém vai nele, né? Com uma função S. Axioma 2, axioma 1, que diz que S é injetiva. E agora eu vou concluir com o axioma 3. Pelo axioma 3, segue que o conjunto que você definiu é o próprio conjunto dos números naturais e o que demonstra a questão. Tá? É exatamente isso que a gente queria demonstrar. Por quê? Porque o Sn é diferente de n para todo número natural. Ok? Então, refaçam essa questão. É bem legal ela, né? Eu acho que vale a pena vocês se refazerem. Eu vou deixar aqui um exercício que talvez eu peça aí alguém para fazer, né? Algum aluno. Exercício possível para seminários. Tá? Seminários ou seminário, tanto faz. Exercício possível. Qual é o exercício? Prove que a palavra único no axioma 2 a palavra único no axioma 2 pode ser retirada. Retirada.
Em outras palavras, mostre, sem usar que é único, óbvio, não preciso dizer isso, que um pertencente aos naturais é único. Utilizando os axiomas de Peano, tá? 1, 2, tanto faz. 1, 2, 3, pode usar à vontade, se você quiser, tá bom? Exercício possível para seminários, prove... Faltou um que aqui, ó. Prove que a palavra único no axioma 2 pode ser retirada. Em outras palavras, mostre que um é único. Então, tirando a palavra único, vocês vão mostrar que um de fato é único, ok? Usando os 3 axiomas, se vocês precisarem, tá? É um exercício do livro também, né? Pode olhar aí. Provavelmente tem na internet para auxiliar vocês. Eu posso tirar as dúvidas de quem quiser discutir alguma coisa, tá? Sem nenhum problema. É só avisar. Ok? Bom, aí, pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte, que com esses axiomas, a gente consegue definir as operações básicas no conjunto N. 2 operações básicas. Tá? Eu vou colocar aqui agora. Vou mandar para cá só um pouquinho. Tem que fazer um malabarismo aqui entre os aparelhos. Só um pouquinho, viu? Arquivos, deixa eu mandar para cá. Pronto, achei aqui. Então, a gente define nos naturais 2 operações básicas, chamada de adição e de multiplicação. Ok? E essas 2 operações têm propriedades. Tá? Depois que a gente definir, eu vou falar para vocês, óbvio, sobre essas propriedades e a gente finaliza a aula. Pronto. Vocês estão vendo, então, né? Tá dando para ler aí? Sim, tá bom. Bom de tamanho. Perfeito. Obrigado, então. Então, com esses axiomas, com a função S, né, a gente consegue definir 2 operações fundamentais, operações no conjunto dos números naturais. A primeira é a adição e a segunda a multiplicação. A primeira tem o símbolo, óbvio, conhecido por todos vocês, tá? Conhecido há anos por vocês, né? É chamado de adição. E a segunda chamada de multiplicação, também conhecido por todos vocês, é esse pontinho aqui, famoso. Tá? Então, 3 mais 2, 5 vezes 7. Ok? A gente começa, então, a introduzir o que nós já conhecemos dos números naturais. Tá? Óbvio que eu quero definir essas coisas e que elas satisfaçam o que eu já conheço dos naturais. Né?
Eu não vou definir uma coisa, por exemplo, que vai me dar 2 mais 3 é diferente de 3 mais 2. Poderia definir, né, que não vale a comutatividade. Mas nos naturais, eu quero definir algo que seja, que se preze, né? E algo que se preze nos naturais é você ter essas operações com as propriedades já conhecidas, na prática, ok? Então, a adição associa cada par de número natural, mn, tá? Sua soma, olha a diferença, pessoal. A diferença entre a adição e soma, tá? A gente vai confundir tudo daqui para frente, né? Adição e soma, não tem nenhum problema nisso. Mas aqui o rigor, né? Falando sobre de maneira rigorosa, a adição é a função, ok? A aplicação, e soma é a imagem dela. Imagem da função. O mesmo para multiplicação e produto, tá? Multiplicação e produto. Produto é a imagem da função multiplicação, ok? Então, eu não vou ficar remoendo isso, não faz nenhum sentido ficar remoendo isso, só para vocês saberem mesmo que adição e soma, rigorosamente falando, tem diferença. E multiplicação e produto também tem diferença. A diferença é a mesma para os dois, tá? A resposta para os dois. Então, o produto a gente simboliza como um pontinho e a soma a gente simboliza como essa cruzinha, tá? Agora, qual é a definição disso, né? Qual é a definição dessas operações? Um minutinho só, pessoal, já volto. Pronto, pessoal, voltei. A definição é essa que está aqui embaixo. Né? O que é? Bom, aí você vai ter assim, né? N mais um N, tá certo? A gente define como, bom, esse cara aqui, né? Tem duas alternativas. Ou ele é 1, então se ele for 1, então N mais 1, se N for 1, tá? N igual a 1. Você tem N mais 1. Por definição, olha, eu estou definindo, eu não sei o significado dessa cruz aqui, não sei o significado dessa cruz, tá? Estou definindo como sendo o sucessor de M. Ora, eu sei o significado dessa funçãozinha S, né? O axioma 1 de Peano. Existe essa função chamada sucessor. Tá? Então, sucessor do número natural. O que eu estou falando? Estou falando que, olha, agora M somar M com 1 é tomar o sucessor de M. Ok? É uma definição, pessoal. Uma definição. Somar um número natural com o elemento 1 do axioma 2 de Peano, essa função soma está levando esse elemento, essa adição, né? Essa função adição, né? Essa soma está levando esse elemento para o seu sucessor, o sucessor de N. Tá? Definição, viu, pessoal? Definição. Só que aqui também o N poderia não ser 1. N diferente de 1. Ora, se o N é diferente de 1, pelo exercício que eu deixei para vocês, esse belo exercício aqui, tá? Só tem é o único elemento que não tem sucessor. O único elemento, perdão, que não é sucessor de ninguém. Ele tem sucessor, né? O S de 1 é sucessor dele. Mas ele é o único elemento que não é sucessor de ninguém. Tá? Então, como o N é diferente de 1, necessariamente o N é o sucessor de alguém. Ok?
N é o sucessor de alguém, SP, por exemplo. Aí eu vou definir agora com o que significa essa expressão. Se você pegar M, o número natural, somar com o sucessor de alguém, qual a definição que vai dar? Simples, você toma o sucessor da soma. M mais N. Tá? Ou, perdão, aqui é P. Estou pegando M e aqui dentro P. Tá bom? E aí agora eu tenho a função adição bem definida. Por quê? Porque está definida para todos os números naturais, né? O N é 1, está definido. Se não for 1, está definido também. Tá? Que é exatamente essa forma de baixo. Olha que legal essa daqui agora, ó. O que está dizendo aqui? Está dizendo que M mais... Quem é SP? SP é P mais 1. Pela definição de cima, né? P somado com 1. Isso está sendo igual a sucessor de alguém. É pegar esse alguém e somar com 1. Que propriedade é essa que vocês conhecem aí? Ela tem um nome, né? Ela é associatividade. Claro que não é a própria propriedade, né? Propriedade e associatividade deve valer para todos os números naturais, não só com 1 aqui, tá? Mas associatividade com 1. Vou botar assim só para diferenciar da propriedade mesmo, que a gente vai provar depois. Pegar aqui no lugar do 1, vou colocar um N qualquer aqui, tá? E vai valer a mesma coisa que eu escrevi aqui, tá bom? Mas com 1 você pode associar, é isso que é a definição, tá bom? Exatamente essa que é a definição. Tá. Essa é a definição de soma e vem a definição de produto, que é a mesma coisa, pessoal. Olha só, vou botar aqui para a gente finalizar a aula. M vezes N. Vou botar mais para baixo. M vezes N. Das duas, uma. Tá? Que igual, né? Igual. Bom, esse cara aqui pode ser N igual a 1. Aí eu vou definir agora para esse cara. Vai ser M vezes 1. Nesse caso, eu defino como sendo o M. Estou definindo, viu? Definindo como M. Ou seja, multiplicar qualquer número natural pelo elemento 1 do axioma 2 de Peano é o mesmo que repetir esse elemento. A função multiplicação faz isso, tá? Só que poderia ser diferente de 1. Ou seja, N diferente de 1. Nesse caso, você vai ter o que nesse caso? M vezes N. Mas como é diferente de 1, já expliquei para vocês. Isso é o SP. É o S de alguém, né? Tá bom? É o S de alguém. Nesse caso, a definição, por definição, antes da definição, isso aqui é M vezes pela primeira definiçãozinha aqui de sucessor, olha. SP é P mais 1, sempre. E aí, por definição, é simples, você coloca o M vezes o P, mais M vezes 1, que é M. Isso aqui, qual é o nome que vocês dão para isso? Distributividade. Comum também, né? Distributividade comum, eu estou dando esse nome, tá? O 1 está fixo aqui, ó. A distributividade vale para quaisquer 3 elementos, né? M vezes P mais K, por exemplo, né? Isso é a distributividade, né? Você distribui aqui, né? Tá bom? Quando K é 1, você tem exatamente a definição de produto aqui embaixo. Tá?
Beleza, pessoal? Essa é a definição de produto, e a partir delas você consegue provar as propriedades, né? Valem as propriedades já conhecidas, né? Conhecidas dos naturais. Quais, professor? Ó, página para vocês, né? Página 3, tá bom? Associatividade, não vou colocar o que significa, tá? Associatividade, talvez sim, né? Acho que vale a pena. Associatividade, você pode fazer M mais N mais P é igual a M mais N mais P, tá? E além disso, M vezes N vezes P é igual a M vezes N depois vezes P. Aqui M e N e P são números naturais, óbvio, né? Associatividade eu vou pôr na mesma ordem, tá? Distributividade. Essa distributividade é exatamente a propriedade de colocar em evidência que vocês tanto conhecem com esse nome, né? M é um termo comum nas parcelas, então você puxa ele para trás, né? Coloque ele em evidência. O que sobra? P mais 1, tá? Distributividade. Distributividade é mais bonita, né? O que é a distributividade? M vezes N mais P é igual a M vezes N mais M vezes P. Comutatividade. Comutatividade. Você pode comutar os termos M mais N é igual a N mais M, e além disso, M vezes N é igual a N vezes N, tá? Comutatividade da adição e comutatividade da multiplicação. E lei do corte. Talvez essa seja a propriedade menos conhecida, porém, tão usada quanto, tá? Talvez não conhecida pelo nome. Ela fala assim, ó, N mais M igual a P mais M. Se isso for verdade, é porque, tá bom? Você cancela o M dos dois lados, tá vendo? Então, N é igual a P. Olha que legal. E também, né, vale no produto também. N vezes N igual a, vamos usar as mesmas letras, né, P vezes N. Então, você cancela aqui também. Pessoal, não é passar para o outro lado, tá bom? Isso que torna interessante, na minha opinião. Não é... Eu não estou passando para o outro lado. Eu não estou fazendo isso daqui. Não, professor, não é simples. Passa para cá, né? Tá mais, vem para cá menos. Não existe menos no nosso mundo agora. Mal a gente introduziu duas operações, adição e multiplicação. Tá? Não é passar isso aqui para cá. Não faz sentido. M menos M. O que é isso, né? Não sei o que é isso, tá vendo? Pior ainda, M dividido por M dá 1. Não faz sentido, entendeu? Não é assim que demonstra, né? Eu já vi alguns alunos fazendo isso, mas não é assim que demonstra, né? Passa o M para baixo, fica P vezes M sobre M, M dividido por M dá 1, P vezes 1 que dá P. Ou seja, N igual a P, né? Não faz sentido, isso aqui está inteiramente errado, tá? Porque não tem operação de divisão aqui. Nosso universo ainda é pequeno, tá?
Nosso universo ainda é pequeno. É o primeiro ainda, o conjunto dos números naturais, né? Tá? A lei do corte é exatamente por causa disso. Você pode pensar, passar para o outro lado, né? Cancelar aqui a parcela, as parcelas iguais e aqui os fatores iguais, né? Tá bom? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês. Exercício. Homework para casa. Tá? Prove, mostre a propriedade deixa eu ver, ele faz a lei do corte para adição, né? Mostre a propriedade comutatividade. Comutatividade para todos os naturais. M, tá? Comutatividade. Pode ser da adição, tá bom? Só da adição, tá bom? Deixa eu botar aqui, ó, da adição. Ok? Só da adição, não precisa provar do produto, não. Tá bom, pessoal? Vocês estão aí ainda, estão dormindo, estão tão quietinhos. Geralmente essa disciplina movimenta muito a galera, né? Não é? Luiz está aí, Antônio, Paulo, bom demais. Estamos aí ouvindo. Mas é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá. Agora a gente vai, na aula que vem, definir menor, menor ou igual, provar algumas coisinhas a mais dos naturais e passar para frente, tá? Conversar um pouco sobre enumerabilidade, conjuntos finitos, não vou entrar muito em detalhes, né? E não vou me aprofundar também, como eu gostaria, mas também não vou deixar de dar, né? Para a gente depois discutir os números reais e então entrar em sequências e séries. Não, Cleide, não precisa enviar não, viu? É para vocês fazerem mesmo para casa, tá? Me mandem mensagem no WhatsApp, me mandem e-mail, como vocês preferirem, o horário que vocês quiserem, tá? Geralmente eu respondo bem rápido, mando no áudio, escrevo numa folha, tiro foto e mando. Eu sou bem disponível para isso e adoro quando o aluno vem tirar dúvida. Tá bom? E anima lá, por favor, os amigos de vocês, para eles virem. Eu acho que tem 11, 10, né? 10 alunos matriculados. Não sei se já trancaram também, mas vocês animem lá, por favor, para a gente manter um número maior. Fechou, meus caros? Algum comentário? Posso interromper a gravação? Então, vou interromper. Tá joia, professor. Pode ficar tranquilo. Valeu, Antônio. Então,